12, alguns versos a seguir. Gênesis 12. Alguns versos a seguir. Diz assim a palavra de Deus, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 12. Assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua parentela, da tua terra e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém. Grave isso, o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou um altar ali onde o Senhor lhe aparecera. E moveu-se dali para a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente de Ai, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão, seguindo ainda para a banda do sul. Você pode se assentar. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel à sua palavra. Hoje Ele tem uma palavra para mim e para você. Glória a Deus. Hoje não era para eu estar trazendo a palavra. Tanto é que eu vou sair daqui, vou estar ministrando no retiro de adolescentes, logo após o culto, de uma outra pessoa, mas surgiu um imprevisto. E aprove a Deus que então pudéssemos estar trazendo uma palavra da parte de Deus. E eu creio que Deus sempre tem os seus planos. Ele sempre tem, Ele nunca erra. Nós podemos ter os nossos planos, mas como disse a Raquel quando abriu aqui, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Então, se o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, é porque hoje Ele tem uma palavra para mim e para você. Eu quero dar um título, como sempre faço, para essa mensagem. Você vai olhar para alguém que está do seu lado. Por que eu dou um título? Para você lembrar do título da mensagem, né? E o título dessa mensagem é os 4 altares do amigo de Deus. Diga assim, ó, você sabia que o amigo de Deus tem 4 altares? Diga isso para alguém que está do seu lado. Glória a Deus. E quando eu leio esse texto, eu vejo a vida de Abraão. Você imagine comigo, Abraão, ele morava com o seu pai, como diz ali, com a sua parentela, e o seu pai, pelo que a gente lê lá em Josué, no capítulo 24, diz que ele servia a outros deuses. Então o seu pai era um idólatra, ele fabricava deuses. E o pai dele provavelmente fazia lá, a história conta, não está na Bíblia, a história, alguns livros históricos dizem que um dia Abraão estava cuidando de uma das estatuetas do seu pai, e uma delas caiu. E ele ficou apavorado, porque era um deus do seu pai. E ele ficou assustado, que agora, só que não aconteceu nada com ele. E diz a história, não a Bíblia, que quando ele saiu, ele ficou temeroso. E Deus veio e falou com ele: sai da tua casa, sai da tua parentela, porque eu vou te levar para uma terra, né? E tu serás uma bênção, engrandecerei o teu nome. Mas imagine você, um homem com a sua esposa, e eu penso assim que, eu imagino que Sarai diz ali, mas depois mudou o nome para Sara, ela era estéril. E uma promessa de uma voz que ele nem sabia quem era, ele nem conhecia esse Deus. E ele ouve uma voz e diz que que ele seria uma grande nação, sendo que ele tinha uma mulher que nem podia ter filho. Imagine os dias que ele dizia: será que eu não vou ser pai? Naquela época, uma mulher estéril talvez seria uma das maiores vergonhas da terra, porque a mulher era tida como abençoada,
aquela que era frutífera, aquela que tinha muitos filhos. Então a mulher que tinha muitos filhos, na época patriarcal, na época antiga, era a mulher abençoada. E talvez Sara se sentia indigna, como muitos de nós às vezes nos sentimos. Será? Por que Deus não me abençoa? Abençoou fulano, abençoou ciclano, mas eu não sou abençoado. E assim estava Abraão, assim estava Sara, e de repente ele ouve uma voz de alguém que ele talvez nem conhecia, certamente não conhecia, e diz para ele: sai da tua família, sai da tua parentela, e eu vou te mostrar um lugar aonde tu vai ser grande, aonde tu serás uma grande nação, e tu serás uma bênção. Imagine você hoje, aqui, e viesse uma voz e dissesse para você: sai de Brusque, vai para um lugar, mas aonde eu vou, Senhor? Eu não sei, o Senhor não disse. Aqui a gente aprende uma coisa: o Senhor sempre dá a direção por etapas. Você sabia que Deus não fala tudo de uma vez? Porque se Ele falar tudo, você não acredita mesmo. Então Ele vai dizer: sai, faz isso. Aí você vai: você cumpriu o primeiro passo? Vamos para o segundo passo. E assim por diante. Então Abraão sai. Imagine ele falando para o seu pai. Ele chega lá e diz para o seu pai, que é o Terá: ó pai, eu escutei uma voz de Deus e disse para mim sair da casa. Eu vou pegar minha mulher e nós vamos sair. Eu e o Ló. Só que Deus não tinha mandado Abraão levar Ló. Era ele e a esposa, mas ele levou. Então ele pega, sai, nós vamos embora. Onde é que tu vai, filho? Eu não sei. Você pai, você mãe, seu filho dizendo que ia sair da tua casa, ia para um lugar onde você nem sabia onde ele iria. E hoje temos celular, temos alguns meios para encontrar, telefone, mas na época não. Mas meu filho, você está louco? Não, eu ouvi a voz de Deus. Então, na época ele provavelmente parecia um louco. Só que ele obedeceu a Deus. E hoje Abraão é reconhecido pelas as 3 maiores religiões do mundo. Os cristãos, claro, respeitam. Os judeus o chamam de pai da fé. E os muçulmanos o respeitam. Mas por quê? Porque ele foi amigo de Deus. E eu aprendo aqui que sempre quando Abraão obedecia e Deus confirmava aquilo que ele estava falando, ele edificava um altar. E eu quero falar exatamente sobre esses 4 altares de Deus. E exatamente isso na minha e na sua vida. E eu quero que você se coloque nessa mensagem e entenda qual o altar que você está. Ou seja, qual é o nível de intimidade, qual é o nível de com Deus que você está. Você está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no 4º altar. Então diz a Bíblia que Deus o chamou. E ali no versículo 7, que a gente acabou de ler, diz assim: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente dará essa terra. E edificou um altar ao Senhor aparecer. O primeiro altar que a gente aprende que ele edificou foi o altar de Siquém. O que quer dizer Siquém? Siquém significa ombro, a maior força do homem. Então, tudo na Bíblia, todas as cidades, todos os nomes, nada foi dado por acaso. Tudo existe um significado, nem uma vírgula, nem um ponto, nem uma palavra que está escrito na Bíblia foi escrita por escrever. Tudo há uma revelação, tudo há um significado. Então, Siquém significa ombro, a maior força do homem. Abraão ainda estava no vigor da sua força, por mais que ele tivesse 75 anos, naquela época, 75, hoje 75 anos, o cara não está tão bem das pernas, como se diz, mas na época ele viveu 100 e poucos anos, Abraão. Ele estava no vigor da força, ele estava forte ainda. Então significa que mesmo ele estando forte, mesmo ele estando com toda a sua vida por seguir, ele estava começando sua caminhada com Deus. E quando se fala de ombro, ombro é lugar onde a gente se leva a carga, segura peso, onde a gente se cansa. E Siquém é lugar de troca, ou seja, de aprender. Toda vez que você começa a levantar um altar em Siquém, você está dizendo o seguinte: o que significa o Siquém na tua vida, o altar de Siquém? É quando você vem para a igreja pela primeira vez e você resolve adorar a Deus e dizer assim: não, eu quero trocar minha carga com Jesus.
Você ouve aquele convite de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E no final ele diz assim no 30, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então quando você chega na igreja, quando eu cheguei na igreja, eu lembro que a gente parecia que a vida ia acabar, não tinha mais jeito. Então a gente monta o primeiro altar, é o altar da revelação. É onde Deus se revela para mim e para você. É onde a gente começa a trocar a nossa carga com Jesus. Aonde a gente troca de lugar com Jesus. Diz: Jesus, eu não aguento mais. Aí o Jesus diz assim: pois é, filho, eu estava só esperando você me pedir ajuda. Porque agora então você vai trocar de carga comigo. Tira dos teus ombros esse peso. Talvez você chegou aqui, você não está talvez até cansado fisicamente, mas sobre os seus ombros existe um peso. O peso da família, o peso financeiro, o peso de uma opressão. E você precisa entrar em si. Quem? Você precisa levantar um altar diante de Deus e dizer: eu quero trocar o meu altar, eu quero trocar de lugar com Jesus, eu quero chegar e fazer com que Ele tome a minha carga. Aleluia. Então o primeiro altar é o altar de Siquém. E Siquém, como eu falei, é o altar de revelação. É onde Deus começa a falar com você. É onde Deus começa a falar claramente e lhe dirigir. Ele começa a dar instruções. E Deus, sempre quando a gente, nas primeiras coisas, eu nunca esqueço. Você não deve lembrar de onde Deus te tirou, nunca. Eu me lembro que as primeiras vezes, todo culto falava comigo. Quando eu chegava na igreja, Deus falava. Quando eu saía da igreja, Deus continuava falando. Quando eu ia ler a Bíblia, Deus ministrava. Quando eu ia orar, eu chorava. E assim a gente precisa estar em Siquém, levantando o altar, como aquele crente novo, aquele cristão novo, onde Deus fala em todas as coisas. Só que o problema é que depois parece que tudo vira normal. E estar com Deus nunca é normal, nunca é natural, é sempre sobrenatural, aleluia. Então quando você começa a entrar em Siquém, Ele começa a confirmar as suas promessas. Por isso que a Bíblia diz em Números, capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não faria, falaria e não confirmaria. Você pode perceber. Quando Deus tem uma promessa para você, de volta e meia, Deus levanta um profeta. Deus levanta alguém para confirmar aquela promessa, para dizer: ei, você pode ter esquecido, mas eu não esqueci, porque eu sei o que eu tenho contigo. Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, aleluia. E Siquém. O interessante é que a Bíblia diz ali, nesse versículo mesmo, que acabamos de ler, que tinha o carvalho de Moré. E a palavra Moré significa ensinador. Esse carvalho era provavelmente usado para cultos pagãos. E Abrão, ele usou o que era para ser uma afronta para Deus, onde eles cultuavam outros deuses debaixo daquele carvalho, lá em Siquém, onde era para ser algo que Deus abominava. Ele pega naquele mesmo lugar e muda a história. Ele diz: não, esse lugar não vai ser mais lugar amaldiçoado. Esse lugar vai ser um lugar onde eu vou levantar um altar para Deus. Talvez a tua vida era assim. Você era para ser uma aberração. Você era para ser uma maldição. Você era para nem estar aqui. Você tinha tudo para dar errado. Mas Deus disse: eu vou pegar essa que tinha tudo para dar errado, e eu vou mudar a história dele. Aquilo que era para ser uma vergonha, eu vou transformar em bênção. Porque eu sei com quem que eu estou fazendo. Eu sei aonde vai dar, aleluia. E assim pode ser a tua vida. Você, aonde era para dar errado, você vai lá e começa. Então Deus começa a mudar a tua história. E assim Abraão levantou o primeiro altar em Siquém. Só que, se você continuando o versículo ali, no verso 8, ele disse: primeiro ele chegou em Siquém. Ele foi para o versículo 8, ele disse: e moveu-se dali para a banda da entrada do oriente de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente ao ar, e edificou um altar, invocou o nome do Senhor. Ele monta o segundo altar, o altar de Betel. E o interessante é que a gente aprende que Betel significa casa de Deus. Aleluia. Deus ainda está convidando você a estar na casa de Deus, a edificar um altar aqui.
O primeiro altar é quando Deus começa a falar contigo, seja lá na televisão, na tua casa, através de um programa de rádio, de TV, ou qualquer outra coisa. Aí você entra, aí você começa a chegar na igreja e você se sente que ali é o teu lugar. Por isso que Abraão armou a tenda. Quando a gente arma a tenda, é porque a gente quer fixar um tempo ali, quer estar um tempo, né? Então significa, você encontrou com Jesus, você disse, não, aqui é a igreja que eu preciso ficar. Então o segundo altar é Betel, e significa casa de Deus. E na cultura judaica, não era qualquer um que convidava alguém para ir na sua casa. Ei, aqui é casa de Deus, e Deus está te convidando. Você não é qualquer um. Você é um que Deus escolheu para ser amigo dele, aleluia. Então o segundo altar é o altar de Betel, é o altar da casa de Deus. E na casa de Deus tem palavra, na casa de Deus tem comida, tem pastagem para as ovelhas, na casa de Deus tem tudo o que você precisa para que a sua vida seja dirigida por ele, aleluia. E Betel é lugar de armar tenda. Só se arma tenda no lugar que a gente acha seguro. Nenhum camponês, nenhum nômade, nenhum viajante vai armar uma tenda num lugar que é inseguro. Abraão achou segurança na casa de Deus. Então o segundo altar, o primeiro é o de Siquém, onde Deus começou a se revelar para ele. O segundo é o de Betel. Então nesse altar, ele achou segurança. E Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, ei, fica seguro, você está na casa de Deus, você está na minha casa, aqui eu cuido de você, aleluia. E Betel também é lugar de mudança de nível. Se você perceber nesse mesmo versículo, né, ali 8, ele diz, e moveu-se a montanha, olha, ele subiu uma montanha, a banda do Oriente, estava no Oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao Ocidente, ou seja, ele mudou de nível, ao Oriente. Quando você entra no altar de Betel, você se fixa raízes numa igreja, você começa, não, aqui é o meu lugar. Você muda de nível. Aqueles pensamentos antigos, aquilo que você pensava lá no passado, Deus já mudou, começa a transformar a sua mente. E Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, ei, o segundo altar, o altar de Betel, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, eu tenho uma palavra para mudar a tua história, a vida da tua família, aleluia. Glória a Deus. E Betel também, né, estava em Ai. E a palavra Ai significa montão ou ruína. Muitas vezes tem lugares que a gente olha e parece ser ruína, ali não vai dar nada. Eu lembro que quando eu passava na Beira-Rio, antes eu morava na Limeira e eu vinha trabalhar, eu passava sempre na Beira-Rio. E quando eu olhava aqueles prédios, hoje tem prédios, mas na época não eram prédios. Na época era um monte de barro, entulho, lixo. E de repente eu vi alguma máquina passando lá, preparando o terreno. Daqui a pouco já havia uma construção. Daqui a pouco aquele prédio ia crescendo. Daqui a pouco ele estava sendo pintado. Mas o mais bonito que eu achava sempre é quando eu passava de noite e eu via aquele lugar que era uma ruína, que não era nada, que tinha mato, que servia de lixo para os vizinhos, para jogar lixo. Agora estava um prédio iluminado. E essa é a tua vida. Talvez você era assim, só servia para entulho, para armazenar lixo. Mas Deus começou uma grande obra na tua vida em Betel. Em Betel significa a casa, o altar de Betel é a casa de Deus. Você começou a vir na igreja e ele começou a aplainar o terreno, ele começou a construir, a edificar, a pintar. E hoje você está resplandecendo na presença do Senhor, aleluia. Por isso que a palavra Ai significa ruína. Mas mesmo na ruína, Deus tem um altar para você, glória a Deus. Mas cuidado, para não sair de Betel e ir para o Egito. Abraão saiu de Betel e parou no Egito. Se você continuar ali, logo no versículo 10, ele sai de Betel e para no Egito. O Egito pode ter riqueza, só que não tem altar. Você não vai ver Abraão edificando o altar no Egito. Aleluia, ramandacaba, xarabá. Deus está falando com pessoas agora. Você talvez disse, estou tanto tempo na igreja.
Eu estou edificando o altar, eu estou buscando a Deus, mas parece que lá no mundo tem mais pessoas mais felizes do que eu. Eu não estou dando certo na minha vida, mas tem gente que não está nem servindo a Deus e está dando certo. No Egito pode ter riqueza, mas não tem altar, aleluia, glória a Deus. Deus está dizendo, cuida para não sair de Betel, sair da igreja e parar no Egito. E Abrão fez isso. E quando Abrão parou no Egito, deu problema. Quase que ele perde a família. O faraó queria possuir a mulher dele. Arrumou problemas. Ló foi com ele. Logo em seguida, os pastores de Abraão e de Ló brigaram. Ei, não saia de Betel. Não saia da casa de Deus. O segundo altar é o altar de Betel, a casa de Deus. Se você sair de Betel, do altar de Betel, da casa de Deus, você vai parar no Egito. E no Egito não é lugar de edificar altar. Aleluia. Você vai ter que voltar, porque Abrão teve que voltar. O terceiro altar que Abrão edificou, aleluia, foi o altar de Hebrom. Gênesis capítulo 13, versículo 18, diz assim. E Abrão, olha só, ele saiu do Egito agora, separou de Ló, arrumou um monte de problema. E ele diz assim: e Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar. Terceiro altar. O primeiro altar é o altar da revelação, onde Deus começa a se revelar para você. O segundo altar é onde você encontra um lugar para habitar, que é a casa de Deus. O terceiro altar, aleluia, é o altar de Hebrom. E Hebrom significa lugar de concerto, lugar da aliança. Aqui, Abrão teve que se aliançar de novo com Deus, se consertar de novo com Deus, porque ele começou em Betel, começou o primeiro altar em Siquém, veio de Betel, foi para o Egito, mas ele teve que parar agora em Hebrom e se consertar com Deus. E às vezes acontece isso na nossa vida. Deus fala com a gente, se revela, a gente acha tudo lindo na igreja, só que daqui a pouco, sem perceber, a gente está indo para o Egito. A gente está indo rumo ao mundo. Sai da casa de Deus, sai do altar de Betel e vai lá. Só que Deus disse assim para ele: separa de Ló. Quando ele separou de Ló, ou seja, da família dele, por quê? Não é que você tem que abandonar a sua família, você tem que cuidar da sua família. Tanto é que depois ele foi lá, buscou Ló de volta, quando Ló foi preso, ele foi lá, deu. Só que Ló no canto dele e ele no canto dele. Você tem que ajudar um ponto. Só que, senão, o que acontece? A Bíblia diz: casa dividida não prospera, reino dividido não prospera. Você tem que ajudar a sua família, senão você é pior que o ímpio. Mas você tem que entender que quando Deus tem plano com você, aleluia, você não pode ser segurado pela tua família, nem pelas riquezas, nem pelo teu trabalho. Quando Deus fala, Deus tem um plano com você. E diz aqui que ele edificou o lugar em Hebrom. E Hebrom é lugar de tomar decisão. Se Abraão não tivesse tomado uma decisão naquele momento, as coisas iriam piorar. Talvez ele nem fosse o pai da fé. Talvez ele nem fosse amigo de Deus. E Abrão, e Hebrom, aliás, é lugar de voltar ao propósito original. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: ei, você passou por Siquém, eu me revelei a você. Você esteve na igreja, só que você parece que está indo para o Egito. É tempo de voltar para Hebrom. Eu preciso fazer uma aliança com você. Eu preciso fazer um concerto com você. Por quê? Lembra quando você começou os louvores? Você chorava. Aquilo te tocava. Qualquer louvor te tocava. Agora você às vezes está na igreja, ou eu estou na igreja, parece que é tudo tão normal, tão natural, você não chora mais, Deus não fala mais contigo, parece que é só mais um culto, você não vê a hora do culto acabar, e quando você vinha na igreja, você queria que o culto não parasse, é porque havia uma sede, porque assim como o salmista dizia, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. E a corça, ela estava fugindo do predador. Esse texto, Davi estava dizendo que uma corça estava fugindo do predador, de um leão, de uma onça, de um guepardo, sei lá, de um tigre. E a única maneira dela
tirar aquele cheiro de morte era encontrando águas. Quando ela passava na água, o predador perdia o cheiro dela. Aleluia. Quando você é inundado pela água do Espírito Santo, pela água de Deus, o predador, o inimigo, ele não consegue mais sentir o cheiro de morte em você, porque a água de Deus te lava. Aleluia. Aleluia. E Hebrom também é lugar de Deus mostrar o tamanho da bênção. Olha só o que Deus diz: levanta, percorre essa, no versículo 17, 13 e 17, percorre essa terra no seu comprimento e largura, porque te darei. Quando você começa a entrar em Hebrom, você se conserta de verdade com Deus, Deus começa a mostrar o tamanho e a extensão da bênção. É claro que Abraão não podia percorrer toda a terra e ver o que seria, que Deus daria para ele. Ei, Deus está dizendo para você: eu tenho coisa grande para você. Você não vai conseguir ver. Só que se você se consertar comigo, a tua geração vai ser abençoada por causa da tua decisão. Aleluia. E Hebrom é lugar de Deus começar a te exaltar. Em Hebrom, Deus honrou o exército de Abraão, e ele tinha 318 confederados e livrou Ló do seu sobrinho. Só que existe uma coisa interessante. Você está em Hebrom, está tudo bem. A maioria de nós chega até Hebrom. A gente passa pelo altar de Siquém, Deus se revela para a gente. A gente passa pelo altar de Betel, onde a gente encontra uma casa de Deus para congregar. E às vezes a gente precisa se consertar com Deus, que é o altar de Hebrom. Só que existe um quarto altar que poucas pessoas chegam, que é o altar de Moriá. A Bíblia diz em Gênesis 22, assim. Eu não vou ler o texto inteiro, mas você sabe. Ali Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Diz assim, eu vou só contar para você, mas ali em Gênesis 22 diz o seguinte. Deus diz assim: Abraão, entrega o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e leva ao altar de Moriá, porque eu quero um sacrifício teu. E a palavra altar, ela significa lugar de matança no hebraico. Em latim, em grego, lugar de sacrifício. E o que você pensa? O altar é um lugar onde você tem que olhar sempre de baixo para cima. O altar sempre é maior do que você, porque no altar está onde o Deus que está acima de você se encontra. Você vai colocar. Então, diz ali que ele pega o menino, que já devia ter uns 12, 13 anos, pela cronologia bíblica, e diz que inclusive o menino leva a lenha. E quando o menino pergunta, diz: pai, cadê o sacrifício? Ele disse assim: Deus proverá. Jeová Jiré. Por isso que a gente usa a expressão Jeová Jiré. Deus proverá. E você imagine, pai, você com seu filho, você arma um sacrifício e tal, e de repente você pega e amarra o seu filho, coloca a lenha, pega um cutelo, uma faca, para matar o seu filho. Eu imagino aqueles momentos, diz que Abraão foi o caminho de 3 dias que ele chegou até Moriá. Ele deixou os seus servos antes e ele e o menino subiram. Você imagina o olhar de Isaque para o pai: pai, o que eu fiz para ti, pai? Por que o pai vai me matar? Talvez ele disse. E Abraão, engolindo o choro, pega a faca e diz: não, eu amo mais Deus do que você, aleluia. E quando ele levanta a faca, diz que um anjo do céu bradou e disse: para, porque agora eu sei que tu temes a mim. Esse altar de Moriá, poucos de nós chegam. O altar de Moriá é onde você se entrega totalmente a Deus. Onde você diz assim: eu amo a Deus, eu amo Deus mais do que meus filhos, eu amo a Deus mais do que a minha família, eu amo a Deus mais do que o meu trabalho, eu amo a Deus mais do que qualquer coisa, e Deus sabe que pode contar comigo, aonde Ele me chamar eu vou, aleluia. E esse altar de Moriá, se eu e você entrarmos nesse altar de Moriá, Deus muda a história da nossa família para todo sempre. Depois que Abraão saiu de Moriá, ele nunca mais foi o mesmo. Deus nem precisou provar mais ele.
Porque Deus viu onde estava o coração dele. Aleluia. Glória a Deus. E Moriá, então, como eu falei, é um lugar de entrega total. É um lugar de provisão de Deus. E é um lugar de mudança de destino. Ei, talvez a tua casa, tua família, tua vida não mudou ainda, porque você nem chegou perto de Moriá ainda. Nem sei se você está em Hebrom ou se eu estou em Hebrom. Mas se você chegar em Moriá, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você colocar o seu coração em Deus, a sua vida... Não que Deus nunca vai pedir teu filho, tua família para você matar, não. Ele pediu naquela época. Só que você sabe o que Deus está pedindo para você. Você e Deus sabem. Quando você está disposto a se render, a entregar no Senhor, Deus começa a fazer algo diferente na tua vida. E Moriá também é lugar aonde foi construído o templo de Deus. O templo de Salomão foi construído exatamente naquele monte aonde Abraão ia sacrificar Isaac. Aquilo que era para ser um lugar de morte veio para ser um lugar da glória de Deus. Eu não sei qual é o nível de intimidade que você está com Deus. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual. Eu não sei em qual altar você está. Talvez você está em Siquém. Deus se revelou a você agora. Você está experimentando as coisas de Deus agora. Talvez você se sente em Betel. Você está frequentando a igreja, aqui é o teu lugar, mas você está na superficialidade, não provou as coisas, não teve uma experiência grande, forte com Deus ainda, uma coisa de ouvir Deus falar, de ser ministrado de forma tremenda. Ou talvez você está quase indo para o Egito, saindo do altar de Betel, indo para o Egito. Ou seja, o Egito sempre significa as coisas do mundo. Deus está dizendo, volta, eu tenho um altar de Hebrom para você, um lugar de aliança, de conserto. Mas se você for corajoso o suficiente para chegar em Moriá, eu vou fazer algo tremendo na tua vida. Eu quero te convidar você a se colocar de pé. Aleluia. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual. E permita-me dizer uma coisa pelo Espírito de Deus. Não espere que as pessoas mudem. Não esperem que as coisas mudem se você ou eu não mudar. Enquanto eu fizer as mesmas coisas, o mesmo tipo de oração, o mesmo tipo de entrega, o mesmo anos e anos fazendo a mesma coisa diante de Deus, vai acontecer a mesma coisa. Agora, se você quer mudança, se eu quero mudança, eu preciso fazer algo a mais. Queridos, a salvação é de graça, mas ela não foi de graça. Ela custou todo o sangue de Jesus, todo o preço que alguém podia pagar. Se você quer ser salvo apenas, permaneça na igreja, Deus tem algo para você, você vai para o céu. Ande nos mandamentos. Agora, se você quer que a tua casa seja salva, você quer bênçãos, outras bênçãos, quer provar algo de Deus, então não. Aí você não fica como está. Você tem que chegar no altar de Moriá. Eu quero te convidar, você que se sente que está fraco espiritualmente, que precisa uma renovação, ou eu falei de altar, eu quero te convidar a vir aqui, colocar a mão no altar aqui. Você que diz assim, eu preciso, na verdade, eu quero convidar toda a igreja hoje. O Espírito Santo disse que eu quero que você chegue aqui na frente, eu quero orar por você. Aleluia. Você pode chegar aqui na frente. Isso é direção de Deus, tá? Eu estou falando de altar. Em algum altar você precisa estar. Seja no altar de Siquém, que é o altar da revelação. Seja no altar de Betel, que é onde você se sente inserido na casa de Deus. Ou seja no altar de Hebrom, onde você precisa fazer um concerto, voltar para Deus de verdade, voltar à essência da adoração. Ou você diz assim, não, mas eu queria chegar mesmo em Moriá. Eu queria ter uma experiência com Deus. Pode chegar, tem lugar para todo mundo. O altar é grande, maior que do que o altar é quem está no altar, que é Deus, não eu, mas Deus que está no nosso altar. Eu não vou tocar em você, mas aqui do altar sempre fumega, sempre sai as bênçãos. Eu
quero orar por você. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero estar sensível à tua direção. Eu quero orar aquilo que eu acho que eu tenho que orar, nenhuma oração decorada. Espírito Santo, em nome de Jesus, tu trouxeste essas pessoas para o culto. Não fui eu que convidei. Elas vieram aqui porque foram impelidas, foram impulsionadas por ti, Senhor. Oh, Rabaxaramandaclaias. Ah, Deus, tu conhece o coração. E tem gente que está aqui quase se desfiando, Deus. Está há anos na igreja, mas ela não consegue mais sentir a tua presença, Deus. Deus, elas têm vergonha de falar contigo até. Parece que não tem mais força. É como se algo sugasse toda a sua energia, toda a sua força, Deus. E elas não conseguem mudar de nível de altar, Deus. Quanto tempo elas estão ansiando chegar na tua presença, mas quando chega, parece que cai do altar. Em vez de ir para o altar seguinte, ela retorna, Deus. Oh, Rabaxê Mandacaias. Começa a derramar uma unção diferente hoje. Uma unção diferente, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, tira, Senhor, tudo aquilo que está atrapalhando, tudo aquilo que está tirando o tempo de qualidade contigo. Porque nós temos tempo para tudo, mas às vezes nós não temos tempo para ti, Senhor. A gente diz que ama a Deus em primeiro lugar, mas te coloca em último na escala dos nossos valores. É primeiro o nosso trabalho, é primeiro a nossa família, é primeiro as minhas vontades, é primeiro as minhas coisas, e por último as tuas coisas. E nós ainda assim somos tão hipócritas, Senhor, que dissemos que te amamos em primeiro lugar, Deus, que damos prioridade para tuas coisas, Deus. Senhor, que nós paramos de ser hipócritas e venhamos a ser sinceros contigo, Pai, porque é tempo de mudança de altar, Pai. Tira de Siquém, leva para Betel, coloca em Hebron, e se possível for, Senhor, se eles tiverem coragem, se eu tiver coragem, nos coloque em Moriá, Pai, porque Moriá é tempo de mudança de destino, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aquele que está doente, oh, Rabagaxibi Candaraias, oh Deus, manda um anjo da cura agora, Pai, porque a tua palavra diz que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, Pai. E eu creio nessa palavra, Pai. Então, Senhor, manda agora um anjo tocar aquele que está com enfermidade. Em nome de Jesus, toca no local da enfermidade agora, Pai. Em nome de Jesus. Aquele que está com problema no casamento, Pai. Oh, Rabaxê, Mandacabalaias. Começa, Espírito Santo, a tocar no coração do marido, da esposa, Senhor. Aquele que está com problema na família, toca, Senhor, nos familiares, Pai. Espírito Santo, Tu és o único que pode convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Em nome de Jesus, começa a ministrar algo diferente hoje, Pai. Eu não quero, Senhor, que esses cultos sejam somente mais um culto, Senhor, porque quando nós falamos a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade, Pai, se a Tua palavra não for mais verdade, então nós não precisamos mais pregar, porque nós estamos enganando a nós mesmos, Senhor. Mas se a Tua palavra é a verdade, Pai, milagres têm que acontecer, mudança de vida tem que acontecer, o poder de Deus tem que estar presente nos cultos. Deus ainda é o mesmo, Deus ainda tem o mesmo poder, milagres ainda acontecem, Deus ainda está querendo mudar a tua história. O mesmo Deus que te chamou lá atrás ainda continua falando a mesma coisa, porque Ele te ama e ponto final. Não importa o que o diabo diga ou deixa de dizer, o importante é que Deus tem um propósito contigo, aleluia. Vamos adorar o Senhor, glória a Deus. Saia como na posição de receber. Se você quiser voltar ao seu lugar, volte, mas saia já vendo a tua vitória. Já saia olhando para a tua vitória e diz: obrigado, Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Se eu vendesse tudo que tenho.